A relação está desgastada? Descubra como resolver a sua vida com terapia Ayurveda. Mas vem cá, as duas pessoas precisam estar em Ananda? Então, essa ideia do Ananda não é um negócio que você tenha que estar o tempo todo lá, tipo, uau, universo e tal, assim, tipo, bem-aventurança. Mas a vivência disso precisa ser consistente o suficiente para que no momento de estresse você consiga ter, digamos assim, crédito de Ananda na sua conta de disponibilidade relacionamental para você falar, cara, no fundo, alguma coisa dentro de mim aqui está se perdendo. E não é exatamente essa outra pessoa que é o problema na história. Né? Então, assim, esse aspecto de como que na prática isso funciona é muito o tópico da agora, que é breve colocação sobre a mente e a responsabilidade pessoal diante do mundo objetivo. Tem uma outra parte ainda desse ponto, mas basicamente a ideia é o seguinte, voltando um pouco no módulo de Psicologia Védica 2 e etc. Mais um, que é sobre a mente, que é quando a gente fala assim, sobre a estruturação da mente e etc. Dentro da perspectiva do yoga, Ayurveda, quando eu falar Ayurveda, Yoga, Ayurveda, vamos entender que isso é um campo de conhecimento comum. O mundo objetivo per se, você nunca acessa. Né? O número em si não é uma coisa que você conhece, só o fenômeno. E pra gente, importa, enquanto a gente está dentro de um mundo onde a mente existe, só existe fenômeno, vivencialmente falando. O número, o absoluto, assim, a realidade objetiva em si, ela só existe no momento onde a mente dissipa. Então, atenção para o sentido dessa frase. Você jamais vai conhecer o número. Você jamais vai conhecer o absoluto. Ainda que o absoluto seja vivenciável quando não é, enquanto você é você. Como assim? Quando você está nos momentos de samadhi, quando você está nos momentos onde a sua mente se dissolve diante do universo, você vivencia uma vivência do absoluto sem perceber que é você. É como se simplesmente houvesse bem-estar. E aí, quando volta-se dessa experiência, você cria o conceito de que você, enquanto Tiago, qualquer coisa que seja, vivenciou aquele bem-estar. Mas isso é uma elucubração mental. Você, naquele momento, não existia, enquanto Tiago ou qualquer outra coisa que seja. Então, de novo, é impossível você, enquanto Tiago ou qualquer outra personalidade limitada, vivenciar o número no absoluto. A vivência do absoluto só se dá quando o limitado, quando a mente desaparece, não desaparece em si, mas dissolve a ponto de qualquer identificação com qualquer coisa transitória se perde e naquele momento só é absoluto. Naquele momento só é absoluto significa que não tem você. Então, quando volta-se desse estado de samadhi, desse estado assim de uau, cara, que doideira, que viagem, acredita-se que foi você que vivenciou aquilo dali, mas por definição, de novo, para ficar bem repetitivo, é impossível você, enquanto você, ou seja, entidade separada, vivenciar o absoluto, o número ou o divino ou qualquer coisa assim, certo? Então, nesse sentido, tem uma frase que é legal, que é assim, jamais, ninguém nunca na história, uma pessoa se iluminou. Mas em muitos eventos na história ocorreram iluminações, que é a palavra que não é a mesma coisa, é absolutamente diferente. Enquanto alguém está se iluminando, aquilo não está acontecendo, não é possível, por definição. Porque a iluminação só acontece no momento em que não existe mais separação. Ou seja, enquanto a mão é formada de vários dedos, não é possível ver a mão, ok? É só quando você apaga o conceito de dedo e você olha só o conceito de mão, que o conceito de mão pode aparecer. Então é só no momento que se apaga o conceito do ente separado, Tiago, qualquer coisa, que pode haver a iluminação. Então é impossível, de novo, uma pessoa, um dedo ter sido mão, uma pessoa ter se iluminado. Nesse sentido em que ela ainda se mantinha enquanto uma pessoa, certo? Isso tudo para falar que, pra gente,
né, principalmente quando a gente for entrar mais nessa parte dos relacionamentos, nunca, jamais, em hipótese alguma outra pessoa vai fazer algo contigo, em absoluto. Sempre a sua mente vai se relacionar com o evento externo. Ou seja, a gente tem uma preponderância completa do subjetivo sobre o objetivo. Não existe, na perspectiva do yoga e do ayurveda, uma realidade objetiva que você lide. Você, ente separado, lide com o absoluto. Só existe a capacidade de relação com o absoluto quando a entidade separada dissolveu. Ok? Então, nesse sentido, jamais, nunca, em hipótese alguma, uma outra pessoa vai causar fundamentalmente algo de fora em você. É sempre a relação da sua mente com aquele estímulo passando através do filtro da sua mente. Ou seja, se por exemplo, você chega no trabalho e você acabou de voltar de férias e você está super de boa na vida, ou acabou de voltar de um retiro fantástico e tal, você está lá super de boa e cai um pipinaço com abacaxi batido no liquidificador e você fala assim, pô, isso aqui vai ser difícil de tomar. Aí você está de boa e fala assim, não, vamos tomar tranquilo. Certo? Aquela realidade objetiva sempre vai ser filtrada por um filtro que é 90% da história, que é o que determina qual é o sentido que aquilo dali vai ser subjetivamente vivenciado. Ficou minimamente claro? Ou seja, a responsabilidade é da lente para dentro. E essa lente, no caso, é a nossa mente. Os outros 10% dessa história, em um certo grau, é a memória. Se é 90, 10 ou qualquer coisa assim, não importa. Mas a ideia é a seguinte, uma parte muito grande está sendo no que a sua mente está vivenciando através dos sentidos, outra parte é o que ela está sobrepondo em cima da memória. Então, isso lá no curso, no módulo 1 de Psicologia Védica, mostra que assim, a sua mente nunca está observando uma coisa num papel em branco. É sempre impressão em cima de impressão, que aquilo que você está vendo é um grande salamaleque que você chama assim, eu acredito que os relacionamentos, para darem certo, sempre precisam fazer com que o homem faça isso, que a mulher faça aquilo. Isso é um monte de salamaleque, de um monte de impressão colada em cima do outro, fazendo com que você enxergue um borrão que você fale daquela forma. Entende? Ok. Então esse é um aspecto super importante. A gente, em termos de psicologia védica, de conhecimento do Ayurveda e do Yoga, sempre vai olhar os relacionamentos da mente para dentro. O que essa pessoa faz, no máximo, é apertar botões. Ativar ou desativar circuitos nossos, na nossa mente, sem negociação. Jamais você está triste porque uma pessoa disse aquilo para você. Você está triste porque a forma como a sua mente se relacionou com aquilo que aquela pessoa disse te levou para um estado de tristeza. Mas a relação causal é da sua mente se relacionando com aquele evento externo. Ok? Então vamos lá. 100% de importância para o relacionamento subjetivo interior e 0% de importância em termos fundamentais para o aspecto objetivo exterior. A ideia é o seguinte, se você tem uma flecha e você não tem um arco, aquela flecha dificilmente vai poder ser atirada. Quando você, por exemplo, para pegar um exemplo mais contemporâneo, se você tem um revólver e não tem a bala ali dentro, pouco adianta você apertar o gatilho. As pessoas fora são apenas gatilhos. Elas engatilham coisas, mas a bala é sua, ok? A flecha é sua. Se a flecha foi atirada por um arco, não tem importância fundamental se você vai entender que é a flecha que vai atingir algum canto, ok? Mas foi o arco que atirou, mas se não tivesse a flecha ali, o arco podia ficar tocando violão ali o quanto quisesse, que não ia fazer diferença nenhuma, ok? Então, nesse sentido, a gente foca absolutamente no aspecto do que está na nossa mente sendo ativado por aquele evento externo, ok? Isso é super importante, porque quando a gente for olhar para Sattva-Rajas e Tamas, a gente vai estar olhando na nossa mente se relacionando com o mundo externo. A gente pode até começar a ter uma atividade de falar, a mente da pessoa agora está numa modulação mais X, Y ou Z. Mas isso ainda assim vai ser a nossa mente observando aquela mente. Uma outra pessoa do teu lado talvez vivenciasse aquela outra mente numa outra modulação.
a gente vai ver que botar assim etiquetas, essa pessoa agora está num estado mais sático, essa pessoa agora está num estado mais rajásico, essa pessoa está num estado mais tamásico, ajuda em muitos sentidos, mas sempre lembrando que é a nossa mente observando aquele estado dali. E a gente sempre vai ter dois aspectos que a gente vai poder direcionar o nosso foco de prana, o nosso foco de ação. Um é internamente, onde a princípio a gente tem um grau maior de ingerência, ou externamente, onde a princípio a gente tem um baixo grau de ingerência. Então, se a pessoa está num estado, você está achando um saco, um porre, não sei o que e tal, você vai poder tentar mudar o estado da pessoa de algum grau, nesse sentido de apertar alguns botões para que aquele sistema mude, mas não exatamente você mudar, ou você começar a ver o seguinte: talvez seja mais fácil e canse menos eu mudar a minha postura diante do assunto. Isso significa que você vai aceitar todo mundo como é e não vai mudar nada? Não. Significa que antes de você mudar, procurar fazer alguma atitude que impacte no mundo externo, você vai procurar fazer com que isso seja num estado de clareza e inteligência interna, num estado sático. Se você está sem saber o que você tem que comprar para o mercado, do mercado para sua casa, pouco adianta você ir no mercado ficar olhando prateleira para descobrir o que você quer. Que é mais ou menos o que a gente normalmente busca fazer. Você não sabe o que você precisa fazer e você vai resolver a situação para ver se você, no meio da situação, aprende o que você tem que fazer. E normalmente quando você chega no mercado tem um monte de coisa ali te chamando a atenção que você a princípio não precisa, aí quando você chega em casa você fala: puta, mas por que eu comprei isso? Tem um tanto estragando aqui na geladeira, isso daqui eu não uso mesmo, por que será que não sei o que? É um estado de confusão, um estado mais rajado, ok? Então basicamente assumir responsabilidade sobre a nossa mente implica em a gente ter uma postura onde antes de a gente agir no mundo externo, a gente busca fazer com que a gente tenha clareza, discernimento, sato, inteligência, para que a nossa ação seja efetiva. Porque senão você fica se debatendo ali, debatendo, cansado, e quando você vê, cara, você não saiu do lugar, está se afogando, e cada vez mais cansado, sem gerar nada de útil na sua vida, e acreditando que debatendo mais. Então, basicamente, a ideia de sato é assim: no momento em que você está em algum grau se afogando, tem duas soluções no geral. Uma é ver se você consegue boiar, outra é ver se você consegue botar o pé no chão. Agora ficar se debatendo ali, ou então falar assim: eu vou morrer mesmo, qualquer coisa tá válida, que é o estado mais rajásico e tamásico, no geral não vai te ajudar a sobreviver, tá? Então sato tem essa conotação de que ela é simples, efetivo, inteligente e harmonioso, ok? Isso é super importante. Show? E aí, ajudou? Entra no site para saber um pouco mais e marcar uma consulta. Namastê!